Paz do Senhor a todos os irmãos, é um prazer mais uma vez, irmãos e irmãs, a toda a Igreja de Cristo estar participando dessa IBD, juntamente com todos vocês. Esse que é um trimestre muito especial, tem uma aula que é muito coerente, lições muito coerentes aí com o momento que a gente está vivendo e que com certeza nos ajudarão aí a passar por tudo isso, a vencer isso com base bíblica e saímos cada vez mais fortalecidos de tudo que estamos passando. E a lição desse trimestre, ela traz por título, já como falado pelo Fabiano na primeira lição, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. E a primeira lição ela falou sobre Daniel ora por um despertamento, e a lição de hoje ela fala sobre despertamento espiritual, a lição número 2, um milagre, lição de 12 de julho de 2020. Muito bem, meus irmãos, o nosso texto áureo ele traz a seguinte reflexão aqui: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Então, a partir do momento que aceitamos a Cristo e começamos a investir nesse relacionamento com Deus, esta manutenção e construção aí da nossa santificação nesse processo, nós estamos cada dia mais próximo de Deus, até porque o nosso tempo, tanto que pela questão de Cristo também poder voltar a qualquer momento e nós estarmos numa condição preparados para essa vinda, e até mesmo pelo tempo também que nós temos nessa terra, nosso tempo finito como ser humano. A nossa verdade prática ela diz assim: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Quanto mais nos colocamos à vontade do Senhor, maior é esse despertamento espiritual de Deus nas nossas vidas. Quanto mais nos buscamos a Deus, oramos ao Senhor, a gente vai falar bastante sobre isso na nossa lição de hoje, mais a presença de Deus ela é constatada em nossas vidas. A nossa leitura bíblica em classe ela pode ser acompanhada pela nossa lição e também no livro de Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, e em Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Eu vou dar destaque para alguns versículos aqui, que são os versículos que nós daremos maior ênfase durante essa lição. Então, ali no versículo 1, diz assim, no primeiro ano de Círio, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Círio, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Olha que interessante. Ele já começa reconhecendo a soberania de Deus sobre aquilo que foi confiado, digamos assim, sob sua administração. E a nossa lição de hoje está muito pautada nessa questão, principalmente também da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Quem há entre vós, versículo 3, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então o rei Ciro aqui ele faz uma convocação, esse pregão, uma divulgação em todo o reino, convocando pessoas para que viessem edificar a casa do Senhor, reconhecendo sempre como Deus de Israel. No versículo 7 diz assim ainda, também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. E o interessante que nós observamos aqui é que Deus sempre Deus sempre levanta alguém para resgatar, para despertar
né, para trazer e colocar a igreja novamente numa condição de despertamento espiritual. E esse reconhecimento, né, o nosso principal objetivo hoje é justamente reconhecer a origem de um despertamento espiritual e quais são as suas finalidades, né, por meio cristão. Ajudá-los também, todos nós, nesse entendimento dos objetivos desse despertamento espiritual, a gente enumerar essas finalidades, né, desse despertamento e trazer ilustrações de que Deus, isso creio que não há dúvida, até pela nossa prática de fé, tudo que nós construímos com Cristo, né, desde do momento que aceitamos a Jesus, de que Deus ele sempre cumpre com a sua palavra. E o interessante assim é que o decreto de Ciro ele já estava lavrado, né? Já tinha sido colocado sido divulgado em todos os cantos ali da cidade. Os judeus eles poderiam voltar à sua terra. Isso já tinha sido decretado, reerguer os muros de Jerusalém e reconstruir o santo templo. Só que, no entanto, a tarefa parecia bastante difícil, né? Muito parecido com algumas situações dos dias de hoje. A maioria dos judeus estavam acomodados à vida na Babilônia e não estavam dispostos a voltar à terra de Israel para executar o plano de reconstrução. Será que isso não acontece muitas vezes com a gente? Né? Acomodados, de repente, algum conforto, né? no meio que nós vivemos hoje em dia, e quando entendemos que existe um sacrifício, de repente, nos colocarmos mais à presença do Senhor, em algum momento isso a gente pode deixar, quem sabe deixar isso de lado e de repente não se voltar da maneira que nós deveríamos. Somente o Espírito Santo, né, ele pode levantar homens necessários, né, ao desempenho de semelhante tarefa. E foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor suscitou homens que não se prendiam às coisas efêmeras dessa vida. Assim como também nos dias de hoje, Deus levanta homens que estão dispostos homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, a se colocar na brecha, né, na presença do Senhor e serem protagonistas desse reino e ajudar nesse despertamento, nessa conscientização, na reconstrução, né, desse relacionamento com Deus. E essa visão, né, que ela estava na redenção da linhagem de Israel. É de um despertamento semelhante como esse que tanto precisamos nos tempos que nós passamos. E é justamente sobre isso que a gente vai falar bastante, sobre a nossa aula de hoje, e acredito que ela tem uma aplicação pessoal muito importante. Ali na nossa introdução, a gente já traz o início, né, de uma reflexão. Nesta lição, iremos ver a origem do despertamento espiritual e as suas finalidades, dentro disso tudo que nós estamos comentando aqui nesse início, né? No tópico 1, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Olha que interessante. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus. Isso é muito lindo, irmãos, e é interessante quando a gente traz isso para uma aula da escola dominical, até para que isso não seja pregado ou falado, né, de uma forma talvez equivocada. Isso acontece independente da vontade do homem. A vontade de Deus, ele tem os seus caminhos. Então, assim, o despertamento, né, foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro, né? Então, nós temos ali algumas reflexões, referências bíblicas em Isaías, capítulo 26, o versículo 12. Tem uma outra referência também em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 6. Né? Deus, ele usa instrumentos para cooperarem com ele, né? Mas o autor do despertamento é ele mesmo. Ele é o autor do despertamento. E acredito que aqui, nós como cristão também vale uma breve reflexão. Nós precisamos nos colocar diante de Cristo, dispostos e abertos, né, tomar essa iniciativa também, fazendo bom uso do nosso livre-arbítrio, como
interessados nesse despertamento. Nós precisamos entender a nossa vida, a nossa alma, né? Toda a nossa consciência humana, ela precisa se voltar para Cristo e dar o primeiro passo para que Cristo opere a sua vontade através da nossa vida. Por isso o despertamento ele é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, né? Previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente, né? Jesus disse: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Lá em João capítulo 3, versículo 8. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. O que nós temos nesse relacionamento, o que nós temos no momento em que nos colocamos à disposição de Cristo, que mostramos também a nossa iniciativa em relação a Deus, o relacionamento de Deus com nós, ele é sempre fiel. E da nossa parte em relação a Deus, quando nos colocamos na presença do Senhor, essa iniciativa, né, nós temos uma pequena amostra, muito insignificante, né, muito pequena mesmo, desse relacionamento. Nós não entendemos, de fato, o grande poder do Criador. A síntese desse tópico, ela diz assim, o despertamento espiritual emana de Deus, por isso ele usa os instrumentos que achar necessário para cooperarem com a sua soberana vontade. Ele faz como ele quer, como ele acha que deve ser feito. Deus, ele é soberano, ele é independente, ele é maravilhoso, ele é grande e poderoso. E nós, como sábios seres humanos, e essa sabedoria também emana dele, nós nos colocamos à disposição da sua vontade. Nós nos colocamos aos pés de Cristo, não somente em falas, mas através das nossas atitudes, das nossas orações e da nossa busca incessante, de preferência, para que Deus opere maravilhas através da nossa vida, né? Entendendo que a sua vontade, ela está sobre qualquer coisa e é independente de qualquer situação. E quais eram as finalidades, né, do despertamento? Então a gente pode trazer aqui pelo menos duas e alguns comentários importantes aqui, junto à nossa lição e à palavra de Deus. O primeiro, no subtópico ali, a restauração nacional de Israel. Então, Deus, quando Ele quer realizar os seus propósitos, pode incluir a sua vontade no espírito do homem. Nós começamos já falando, né, no primeiro tópico da lição sobre isso. Foi assim que Ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominando pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías cerca de 180 anos antes, né? Essa referência está em Isaías, capítulo 44, versículo 28, e o capítulo 45, do versículo 1 ao 6. Então, mesmo ele sendo a nação sendo idólatra, sendo conduzido por uma pessoa que não necessariamente estava 100% ali alinhado com a vontade de Deus, ele foi um instrumento, ele foi usado por Deus para que a nação de Israel fosse restaurada, né? E quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo ele foi consumado. Assim, logo no início do seu reinado, o rei Ciro proclamou um edito autorizando aos judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor, em Jerusalém, que é Judá. Então começava assim uma restauração nacional do povo israelita, né? Que foi todo aquele contexto que nós já citamos no primeiro tópico também, que a gente está detalhando um pouquinho mais aqui, para que onde o povo judeu ele retornasse para fazer a reconstrução
ali do templo, né? Toda a parte litúrgica, limpar de fato, tirar deuses estranhos, tudo que poderia ter ali que fosse consagrado a outros deuses, para que a adoração ela fosse pura, sincera e direta a Deus. Ali no subtópico 2, nós falamos sobre a segunda finalidade, né? Restauração espiritual de Israel, né? Então, a primeira é a restauração nacional. O povo estava disperso, distante, quem sabe a cultura, tudo que tinha sido fortalecido em algum momento da história, durante todo esse tempo foi perdido, né? Muitos nem sabiam ou nem lembravam mais de suas origens, porque estavam totalmente imersos, né, na Babilônia, confortáveis, né, falando das coisas mais materiais, estava muito envolvido, quem sabe, com esse crescimento, com esse desenvolvimento, com tudo que uma grande cidade, né, poderia oferecer em termos de tecnologia para a época, uma série de coisas, que tem muito a ver também com o que está acontecendo nos dias de hoje. E, consequentemente, quando essas pessoas começam a ter acesso a essa informação, até porque isso foi apregoado, divulgado, né, em todos os cantos do reino, elas começam a resgatar muito dessa nacionalidade, né, de tudo, da cultura, de como que o povo de Israel, né, foi parar na Babilônia, por exemplo, qual que era a importância de reconstruir, né, de restaurar esse templo em Jerusalém. Isso leva o povo, trouxe aqui uma primeira reflexão. E a consequência dessa reflexão, ela entra nesse tópico 2, que é a restauração espiritual de Israel. Deus, ele quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre-arbítrio. Nós falamos bastante isso sobre a vontade de Deus também ali no primeiro tópico, né? O homem, ele é livre para obedecer ou não, isso está na decisão dele, a orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentam um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. E a gente sabe que na prática isso não é fácil, né? Tem que ter um sincronismo e uma busca de relacionamento com Deus muito grande, para que essa comunhão ela se estabeleça e ela se fortaleça cada vez mais. Durante o cativeiro, né, o povo israelita havia assimilado muito dos costumes que nós comentamos agora há pouco dos babilônicos, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus. Não servir aos deuses das nações, não adorar aos ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça, mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento e este na sua restauração espiritual. Então, os desertos, né, que o povo de Israel, isso vale também para os nossos dias de hoje, que muitas vezes nós passamos, as dificuldades, elas consequentemente elas nos amadurecem emocionalmente, principalmente no âmbito espiritual, né, para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. E assim como o povo de Israel, nos lembrarmos mais da nossa Jerusalém, nos lembrarmos mais da reconstrução do nosso templo, nós como templo do Espírito Santo de Deus, para que a nossa conexão, a nossa adoração, a nossa busca, ela tenha total acesso ao trono da graça. Estejamos mais conectados e assim, consequentemente, a gente consegue perceber, ouvir, não entender, porque isso está nas mãos do Senhor, mas estar mais aderente à vontade de Deus, confiando mais naquilo que Deus tem colocado para as nossas vidas. A finalidade principal, né, de despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. É muito importante essa lição nesse momento que nós estamos passando. Encontramos também dois polos, nesse contexto, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo.
João, capítulo 16, 8 e 9, traz uma referência muito importante sobre isso, né? Sobre o convencimento do Espírito Santo, o pecado, a justiça e o juízo. Ali no subtópico, dentro desse subtópico, o ponto A, ele diz assim: o Espírito Santo é sempre intolerante ao pecado. O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Isso lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4 e 5. Foi o Espírito Santo que convenceu de pecado a mulher samaritana. Nós temos ainda uma outra referência: o Espírito Santo torna manifesta as coisas más, né? Efésios capítulo 5, versículo 13 e 14. O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz. 1 João capítulo 1, versículo 7. No tópico B, diz assim: mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Olha que maravilhoso. Não é só um trabalho claro que de conscientização ou de julgamentos, mas principalmente de aproximação, né? de perdão e de salvação. E aqui nós temos algumas referências que trazem essas reflexões, né? 1 João capítulo 1 e 9, Romanos capítulo 3 e 25, 2 Coríntios capítulo 5 e 18 ao 21, que é muito importante, né, com mais tempo, ler essas referências para que tenhamos aí uma compreensão cada vez mais profunda sobre esse tema. Este era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda, ela é imutável, ela transpassa aí o tempo, ela é atemporal, né? Ela vale para todos os tempos. E as nossas necessidades espirituais também não são. Então nós também temos as mesmas necessidades, até porque nós estamos falando de comportamento humano. Então muito do que acontecia, o que muda é a tecnologia, são as inovações que surgiram diante desse tempo. Mas as necessidades humanas, elas permanecem as mesmas, principalmente no âmbito espiritual. Então nos colocamos, por isso que a palavra de Deus é um manual maravilhoso, né? Ele é atemporal, ele nos ajuda nesse processo aí através do tempo, dentro de tudo que nós vivemos e construímos com Cristo. A síntese do tópico 2 traz assim: as finalidades do despertamento envolviam as restaurações nacional e espiritual de Israel. Então, restauração nacional e espiritual, a cultura, né? É voltarmos ao primeiro amor, lembrarmos quem é o nosso Deus e principalmente olharmos para dentro de cada um de nós e identificarmos no nosso templo, né, quais são que tipo de faxina, de limpeza que nós precisamos fazer, né? Será que é o nosso ego? Será que são algumas crenças limitantes que temos? Será que algumas palavras? Será que são atitudes? Qual que é a reflexão que nós temos? Para, consequentemente, essa restauração espiritual acontecer. A primeira restaurou a pátria e a segunda restaurou o homem da idolatria dos deuses pagãos do exílio. Muito bem, irmãos. Com isso terminamos aqui o segundo subtópico e já caminhamos aqui para o terceiro tópico, que fala sobre Deus cumpre as suas promessas. E o primeiro subtópico ele diz assim: a fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Jeremias, no capítulo 27 e 22, fala muito sobre isso. Bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro da Pérsia, né? A fidelidade de Deus em suas promessas, aquilo que Deus se colocou, né? Aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que Deus um dia direcionou para as nossas vidas. Se Ele de fato prometeu, pode ter certeza que isso se cumprirá. No subtópico 2 fala sobre Deus renova suas promessas de bênçãos.
Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário, para dar àqueles que o servem. Romanos capítulo 9, 23, traz uma referência muito importante sobre essa parte. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida em Cristo. Por isso que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 38, nós veremos uma referência muito importante, em Atos também, capítulo 8, 14, que faz muito menção, onde eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem essa maravilhosa unção. Até porque isso traz um renovo, traz um fortalecimento espiritual também para a vida do cristão, né? Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja, né, dar por meio do despertamento. Aqui nós temos o batismo com o Espírito Santo, né, dentro dessas promessas de bênção, desse renovo espiritual, dessa reconstrução do nosso templo e desse relacionamento com Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, o despertamento, né, nos corações para ter uma fé renovada na cura e no corpo, na cura do corpo, perdão, é também resultado da morte expiatória de Jesus. No tópico 3 fala sobre Deus renova a fé dos abatidos, né? Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, ou seja, uma condição de exercitarmos cada vez mais a nossa fé. Porque esse exercício é que vai, dia após dia, experiência por experiência, fortalecendo a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Então, pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, esse exercício de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso, hoje como no dia de Pentecostes. Todavia, isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. E aqui traz novamente até uma reflexão muito importante também sobre a questão de reconstrução do nosso altar, de pegarmos as pedras que estão caídas, as cinzas que estão jogadas muitas vezes ali próximo, reconstruir esse altar para que o fogo, o poder de Deus, ele venha abrilhantar, ele venha novamente ser o grande protagonista desse altar, né? Aonde sim, através desse altar reconstruído, possamos aí oferecer o nosso sacrifício vivo, a nossa adoração a Deus. A síntese do tópico 3 diz assim, ó: Deus é fiel em cumprir suas promessas dadas ao seu povo, além de vivificar e renovar as suas promessas. Ele também renova a fé dos que estão abatidos. Muito bom, irmãos. E nesse momento aqui nós caminhamos, né, para o nosso último tópico, que é o tópico 4, que fala sobre o despertamento torna os homens obedientes à palavra, né? Quando nos despertamos, quando nos colocamos na presença do Senhor, nós somos mais sensíveis à voz de Deus e obedecemos também melhor a sua voz. No primeiro subtópico fala, eles são bem objetivos aqui e tem uma importância muito grande. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava, né? Neemias capítulo 12, versículo 44 ao 47, né? Não foram
introduzidas novas formas de culto, né? Nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. E quando nós pegamos a referência dessa reestruturação, né, de tudo que foi colocado nessa reconstrução, nós vemos o cuidado, né, do povo de Deus para que a presença do Senhor se fizesse cada vez mais intensa nesse templo e as pessoas pudessem ser alcançadas e conscientizadas aí pelo poder de Deus. E lá na referência de Neemias capítulo 44, capítulo 12, versículo 44, né, até o 47, diz assim, ó, também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmeras para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias, para os dízimos, porções, e faziam a guarda do seu Deus e a guarda da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade havia chefes dos cantores e cânticos de louvores e ação de graça a Deus. Pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros, a cada um no seu dia, e santificavam as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Então aqui a gente pode observar claramente, né, nessa referência os cuidados que tinham, né, com esse restabelecimento aí do culto em Jerusalém, né, no templo, na reconstrução do templo. Ali no subtópico 2 desse quarto tópico, diz assim, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus, né? Paulo escreveu para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Salmos, capítulo 119, e versículo 112. E esta forma de proceder esta atitude do crente é uma das bases para a comunhão um com os outros. Companheiro, sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Muito bem, irmãos. Aqui nós estamos encerrando o tópico 4, né, já trazendo essa última fala e a síntese também do tópico 3, né, juntamente com esse tópico 4, o tópico 4. Um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra. Então, quando nós somos despertados, quando nós somos instigados a estar mais na presença do Senhor, nós automaticamente temos uma consciência maior de obediência a Deus, a palavra de Deus. Depois que houve o despertamento no retorno do exílio babilônico, não houve a introdução de qualquer mistura de cultos pagãos entre o povo de Deus. Então, quando esse povo voltou da Babilônia, essa reconstrução, nesse processo de conscientização e de restauração, não somente nacional, que foi o primeiro passo, mas espiritual, essas pessoas elas se tornaram muito mais sensíveis à voz do Senhor, a obedecer e se inclinar à vontade de Deus. E que a nossa vida ela possa caminhar cada vez mais, né, diante de Cristo, dentro daquilo que Cristo tem proposto para cada um de nós. E acredito que uma das formas de ouvirmos mais a vontade do Senhor é nos colocarmos mais na presença dEle, é restaurar o nosso templo, restaurar o nosso altar, para que a nossa adoração ela suba de uma forma muito mais agradável e de uma forma genuína diante do Senhor, e com certeza a resposta de Deus ela ficará muito mais clara para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a toda a direção da IBD, na pessoa do Fabiano, por mais esta aula, poder compartilhar um pouquinho mais com os irmãos e aprender também nesse momento.
Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo.